Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 17º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. E meu irmão, minha irmã, hoje neste Evangelho nós vamos ver Jesus realizando a multiplicação dos pães e peixes. Multiplicação esta que acontece para dar testemunho do poder, da graça e da compaixão que Jesus tem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos filhos de Deus, para aqueles pelos quais ele foi enviado. E por outro lado também vemos a dúvida, ou talvez até a incredulidade dos apóstolos, quando eles chegam para Jesus e falam, mas tem uma multidão aqui, como faremos? E Jesus fala, dai-os vós mesmos de comer. E esse é o que Jesus pede para cada um de nós hoje, que nós também possamos dar nós mesmos àqueles que necessitam, tanto pão material quanto pão espiritual, na certeza de que pela graça de Deus, tudo nós podemos, sempre pela graça, porque Ele mesmo vai dizer, sem mim nada podeis fazer. E esse milagre só acontece pelo poder e ação do Espírito Santo em Jesus Cristo. E se crermos, tivermos fé, também acontecerá por cada um de nós, pela ação do mesmo Espírito que realiza todas as coisas. E o Evangelho vai dizer assim, naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que o estava seguindo e vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que iria fazer. E Filipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é importante também nós entendermos o contexto do milagre. Que Jesus não realiza só o milagre pelo milagre, sempre pelo milagre existe a compaixão, a misericórdia e o Senhor sempre nos deixa um ensinamento. Já falamos na introdução sobre a incredulidade dos apóstolos, mas agora gostaria de salientar o desprendimento de um menino e de uma criança. Onde André traz esse menino até Jesus e fala assim, olha Jesus, é muita gente, mas tem aqui um menininho com 5 pães e 2 peixes. E o próprio André fala assim, mas viu, mãe, também, né, Senhor, o que é isso para toda essa gente? Mas, por isso que tem aquele ditado, né, que é muito verdadeiro. O pouco com Deus é muito. Mas, então, para que esse milagre acontecesse, precisava alguém desprendido. E nada mais do que uma criança. A criança ela é desprendida, ela doa, ela partilha. Parece que nada é dela, porque ainda não tem essa ambição do mundo, não tem essa necessidade para se colocar as nossas seguranças nas coisas do mundo, porque a criança ela já está
segura nos seus pais, né? Mesmo sem entender que a segurança vem de Deus, mas é isso, a criança ela é indefesa, então ela sempre coloca a sua segurança em outro. Então ele vai ali com os seus 5 pãezinhos e 2 peixes e fala, olha, tem muita gente, mas é o que eu tenho. Então veja que para que acontecesse aquele milagre, precisava de um desprendimento. E eu pensava muitas vezes, sempre que medito esse evangelho, eu penso, e se fosse eu, com os 5 pães e os 2 peixes? E a mesma pergunta talvez seja para o Senhor e a senhora, e se fosse o Senhor e fosse a senhora, o que nós faríamos? Por muitas vezes eu brinco, né? Eu brinco, mas é uma verdade. Pelo meu egoísmo, muitas vezes eu já me vi atrás de uma árvore, comendo os pães e os peixes, escondido, para que ninguém visse. Que vergonha. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que, se nós formos desprendidos, se nós confiarmos nele, se nós partilharmos os dons que ele nos concedeu, as graças, com aqueles mais necessitados, e mais necessitados são aqueles que estão precisando de esperança, são aqueles que precisam de uma palavra de conforto, e muitas vezes são aqueles que precisam de algo material, e que nós precisamos ter o coração dessa criança desprendido, para que a graça de Deus aconteça. E quando nós estamos desprendidos, aí sim, o poder de Deus vem e realiza todas as coisas. Então, no Evangelho e na meditação dessa liturgia, desse domingo, peçamos ao Senhor, Senhor, dai-nos um coração puro, dai-nos um coração desprendido, desapegado como o dessa criança. Que é nosso único apego, que a nossa única segurança esteja em vós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.